Na aula passada, estudamos a cinética da desintegração radioativa. Então, a cinética de desintegração radioativa é justamente a velocidade com que ocorre essa desintegração. Analisamos as famílias radioativas naturais e as reações artificiais de transmutação. Nós estudamos hoje as famílias radioativas naturais, que é a família do urânio, do actínio e do tório. E nós vimos também que as transmutações elas ocorrem com a emissão de partículas alfa, de próton, nêutron e deuteron. E estudamos a fissão e a fusão nuclear. Nós vimos que a fissão nuclear é o rompimento de um núcleo, de um átomo de urânio, em dois outros núcleos, certo? Essa é a fissão. E a fusão nuclear é a união de dois átomos pequenos formando núcleos maiores. Em ambas as reações, são produzidas quantidades muito grandes de energia. Boa aula! Olá, pessoal! Vamos então hoje a mais uma aula de Química. Vá se preparando, porque o nosso assunto de hoje é eletroquímica. A eletroquímica, ela se divide em dois grandes grupos, as pilhas e baterias e a eletrólise. Só que o assunto da nossa aula de hoje é só sobre pilhas e baterias. A próxima aula nós vamos ver a eletrólise. Bom, você deve ter visto aí no início da nossa aula o clipe mostrando como nós utilizamos as pilhas e as baterias dos automóveis diariamente. É ou não é, Chico? É, tudo bem, Tânia? Tudo, Chicão. Achei que você não tinha vindo hoje para a aula. Tô aqui, olha só que coincidência. Você está falando de eletrólise, não sei o que, pilha, bateria. O professor de física, olha aqui, está até aceso, ele pediu para eu trazer uma lanterna para a aula. E dentro dessa lanterna tem pilha. Pois é, Chico, exatamente o assunto da nossa aula de hoje. Você sabe, Chico, que as usinas hidrelétricas, as termoelétricas e as usinas nucleares, elas são responsáveis pela produção de energia elétrica. Então, essa energia elétrica, nos é transmitida através de metais condutores, que chegam então às nossas casas, que chegam às grandes cidades, aos sítios, que chegam, na verdade, a todos os lugares onde se pode transmitir essa corrente elétrica. Tânia? Diga, Chico. Mas isso aqui não está ligado na tomada, isso aqui só tem pilha. Eu entendo que a energia vem da pilha, mas como é que uma pilha faz energia? Exatamente isso, Chico. E não é só na sua lanterna, não. Imagine os aviões, os submarinos. Imagine que existem muitos lugares onde não há, logicamente, a corrente elétrica e nós utilizamos, então, as pilhas e as baterias. Mas não é só você que não sabe, não, como é que a pilha funciona. Vamos dar uma olhadinha, os nossos colegas aí da rua, vamos dar uma perguntada aí para o pessoal, o que eles entendem sobre a pilha? Ou melhor, Chico, se eles sabem como é que funciona uma pilha. Vamos lá? Sei que causa problema com a natureza, né? Agora, como funciona, não me pergunte. Mais ou menos. Aqueles negócios do íonzinho, vai pra lá, vai pra cá. Pilha? Não. Não. Como funciona uma pilha? Poxa, pegou de surpresa, não. Não. Ela tem um polo positivo, um polo negativo e uma diferença de potencial entre correntes. Tem um condutor, né?
e através de uma reação química. Chico, você está vendo aí que a grande maioria das pessoas não sabem como é que funciona uma pilha. Tem uns até que acham, Chico, sabe o quê? Que é mágica. Mas, na verdade, o funcionamento da pilha nada mais é do que uma reação química que ocorre dentro dessa pilha. Então, agora nós vamos começar a ver alguns conceitos importantes, Chico, que daí vai nos dar base para a gente poder entender melhor o que são pilhas. Tânia, Diga. quer dizer que você vai ensinar como é que uma pilha funciona? Vamos, é isso que nós vamos ver. Que beleza! Então, vamos lá no primeiro conceito, eletroquímica. É o estudo das reações de oxirredução que produzem ou são produzidas pela corrente elétrica. Então, é justamente, Chico, o assunto da nossa aula. Então, a eletroquímica, ela estuda as reações de oxirredução que ocorrem para que haja a produção da corrente elétrica. Ah, então quer dizer que tem reação química que produz uma eletricidade? Ah, você já vai entender. São os íons que vão estar dispersos na solução é que vão produzir essa corrente elétrica. Vamos ao próximo conceito então, Chico. Pilhas e baterias, que é o assunto da aula de hoje, são dispositivos nos quais uma reação espontânea de oxirredução produz corrente positiva. E o próximo conceito é a eletrólise. A eletrólise é o processo no qual uma corrente elétrica produz uma reação de óxido-redução. Você entendeu, Chico, a diferença de um e do outro? Eu ainda não entendi. Dá para você explicar melhor? Ah, você não entendeu qual é a diferença de pilhas e eletrólise? Uhum. Ah, então veja só, Chico, é bem fácil. É que as pilhas ocorre o seguinte, é uma reação química que depois que ela ocorre, ela produz a corrente elétrica. E já na eletrólise é o contrário. A eletrólise é justamente uma corrente elétrica que vai produzir uma reação química. Ah, é um ao contrário do outro. Isso. Só que sabe, Chico, o assunto da nossa aula de hoje é pilha. Então agora, nós vamos fazer um pequeno experimento, Chico, para que o nosso aluno lá de casa entenda bem como ocorre uma reação de oxirredução. Esses conceitos são importantíssimos, Chico, para depois você saber como é, logicamente, o funcionamento da pilha. Então veja só, eu peguei uma solução de sulfato de cobre. Sulfato de cobre é um sal que tem coloração azulada, justamente por causa do cobre nele contido. Então eu peguei o sal, coloquei num becker e dissolvi com um pouco de água, logo eu tenho então uma solução de sulfato de cobre. E eu vou mergulhar nessa solução de sulfato de cobre uma placa de zinco. Essa placa, na verdade, ela recebeu um banho de zinco para que a gente possa mostrar para vocês, certo? Então, ao mergulhar essa placa de zinco na solução de sulfato de cobre, observe o que vai acontecer. Logo nos primeiros instantes, demora um pouquinho para vocês verem a reação, mas já já a placa começa a escurecer. Quer ver só? Você já vai ver a diferença. Ó, já dá para levantar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Vejam que o zinco já começou a reagir, tá? Mas só que como demora um pouquinho mais de tempo, nós resolvemos deixar aqui para vocês verem, né? Nós colocamos numa primeira vez, mas nós já tínhamos feito num momento anterior para que você pudesse ver realmente o que vai acontecer com a placa de zinco. Então, nós estamos enxergando o seguinte, que a placa de zinco, ela ficou um tanto quanto avermelhada, você consegue perceber? Olha lá, ela ficou meio avermelhada, alaranjada, né? O que houve aí, Tânia? Bom, Chicão, então você está vendo aqui que houve uma reação química. Essa reação, Chico, é chamada de oxirredução. Então eu vou explicar para você o que foi que aconteceu. Quando a gente olha aqui a reação, se a gente deixasse mais tempo, nós íamos ver que a solução que é azulada, ela ia perdendo essa cor gradativamente, certo? Iríamos ver também que a placa ia ficar mais vermelha ainda por causa justamente da reação de oxirredução. Então, o que aconteceu aqui? O cobre que estava na solução, ele capturou alguns elétrons do zinco que estava na placa. Aí, sabe o que aconteceu? Um assumiu o lugar do outro. O zinco que estava na placa foi para a solução.
e o cobre que estava na solução resolveu se depositar aqui na placa. Você está vendo só? Uhum. Então, Chico, agora eu vou explicar para você e para os nossos alunos lá de casa qual é o fenômeno químico, então, que acontece. Então, veja aqui comigo, olha como é simples. Nós tínhamos o zinco na placa, certo? Uhum. E lá no copo nós tínhamos a solução, o cobre, e tínhamos o sulfato, certo? Só que o sulfato ele não participa da reação química, então o que nos interessa mais é o zinco e o cobre. Então, se você verificar aqui, o cobre que tinha carga mais 2, ele passou, logicamente, para a placa. E quando ele passou para a placa, ele roubou os elétrons do zinco. Logo, ele se reduziu. Agora, olha aqui, o zinco que estava na placa, que tinha NOx 0, ele foi para a solução. E quando ele vai para a solução, ele perde 2 elétrons. E quem perde, logicamente, se oxida. Então, houve aqui uma oxidação. Tânia, você está falando aí em oxidação, redução? O que é isso? Isso, Chico, nós já vimos nas nossas aulas anteriores, quando nós estudamos reações químicas. Mas eu vou dar uma refrescadinha para você, tá bom? Vamos embora. Vou quebrar o teu galho hoje, tá? Então, olha só, uma redução acontece quando nós temos um determinado íon com carga mais, no caso, né? No caso do cobre, carga mais 2, e ele diminui esse NOx, chegou a 0. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele estava perdendo 2 elétrons, daí ele ganhou 1, aí ele chegou no NOx 0. Isso quer dizer redução, ele recebeu elétrons, certo? Ah, se ele reduz... Agora, diga, Chico. Redução, então, é quando ganha elétrons. Isso, quando recebe. A gente fala assim para os alunos, redução, recebe elétrons, para ficar fácil para eles entenderem. Tá. Agora, veja o zinco. O zinco tem NOx 0. E depois, quando a gente vai fazer o cálculo do NOx, ele vai aparecer com NOx mais 2. Isso quer dizer 0, daí mais 1, mais 2. Isso quer dizer um aumento algébrico do NOx indica que ele perdeu, na verdade, elétrons. Porque a carga positiva na química indica perda de elétrons. Então, a oxidação é quando um determinado átomo perde elétrons. Então, redução, recebe. E oxidação, perde elétrons. Então, agora anote esses conceitos aí, Chico, para você não se perder mais. Olha lá. Oxidação é a perda de elétrons por um elemento químico ou aumento de seu número de oxidação. E a redução é o ganho de elétrons por um elemento químico ou a diminuição de seu número de oxidação. Então, veja lá, Chico, a oxidação e a redução são sempre simultâneas. Você sabe o que quer dizer isso, Chico? Quer dizer que enquanto um está perdendo elétrons, o outro vai estar sempre ganhando. Isso, exatamente. Então, enquanto um se oxida, ou seja, perde elétrons, o outro vai estar se reduzindo automaticamente e recebendo os elétrons perdidos. Muito bem, Chico, é isso aí. Agora eu entendi tudo. Então, vamos ver mais 2 conceitos importantes aí. Veja lá. Agente oxidante. Então, quem é o oxidante? É o elemento ou substância que provoca oxidações. Então, ele próprio se reduzindo. Então, o oxidante é aquele que se reduziu, na verdade. Agora, o redutor é o elemento ou substância que provoca reduções. Ele próprio se oxidando. Então, o agente redutor é justamente aquele que se oxidou para que houvesse a reação química. Ah, então o redutor oxida, mas ele faz com que os outros reduzam. Isso. Então, o redutor, na verdade, foi quem se oxidou. Então, se ele se oxidou, ele deu elétrons para que outro pudesse se reduzir. Nossa, mãe, eu tô É ficando muito complicadinho, esperto. né? Mas com todas essas explicações, ponto a ponto, a gente vai compreendendo melhor, certo? Que o que ocorre, na verdade, nas pilhas, confira lá comigo. Uma reação química é provocada para que logo em seguida haja a passagem de corrente elétrica. E isso acontece nas pilhas. Já na eletrólise é o contrário. É a corrente elétrica é que vai provocar uma reação química. Então agora, Chico, nós vamos fazer um outro experimento bem fácil e que você vai prestar bastante atenção porque ele é essencial para você entender o funcionamento então das pilhas. Então veja só,
eu tenho aqui uma placa de cobre, certo? Essa placa de cobre, eu vou mergulhá-la em uma solução de nitrato de prata. Então, a fórmula do nitrato de prata é a GNO3. Então, ele é um sal esbranquiçado e que é solúvel em água. Então, ele deixa a água assim um pouco manchada, mas ele é totalmente solúvel. Então, o nitrato de prata é uma substância que reage facilmente com o cobre. Então, eu vou colocar essa placa de cobre dentro da solução e você vai ver comigo, Chico, o que é que vai acontecer. Olha lá, é uma reação espontânea, Chico, porque você está vendo que eu não estou fornecendo nem calor e nem energia para que essa reação ocorra, certo? Uhum. Bom, então agora veja só. A placa ficou bem escurecida, não ficou? Ficou? Só que para a gente poder mostrar para os nossos alunos que estão nos assistindo, nós havíamos colocado já uma placa de cobre antes de começarmos a aula para que o aluno pudesse perceber realmente a mudança que ocorre. Veja a coloração do nitrato de prata, que de branco acabou ficando azulado. Sabe por quê, Chico, que ela está azuladinha? Por quê? Porque justamente os cobres que estão na placa de cobre, elas estão passando para a solução. E o cobre, você lembra o sulfato de cobre, não era uma solução azulada? Uhum. A gente acabou de ver. Isso. Agora veja o mais fantástico ainda, Chico, é a prata que sai da solução, porque a solução era de nitrato de prata, lembra? Uhum. Então a prata sai da solução e se deposita, Chico, na própria placa. Olha só que interessante, eu vou tirar aqui para os nossos alunos poderem enxergar. Isso aqui é prata metálica. Ah. Viu só que legal, Chico? Uhum. Agora, isso é o que nós estamos enxergando. Agora, Chico, quimicamente, isso tem uma explicação. Não é mágica, não. Você achou que fosse mágica? Não, é tudo química. É tudo química. Então, nós vamos ver a primeira reação que mostra a oxidação. Então, venham aqui comigo. Nós temos, então, aqui a oxidação. Quem é que foi que se oxidou? Foi justamente, pessoal, o cobre da placa. Então, o cobre, ele tinha NOx zero. Ele estava na placa, não estava nem ganhando e nem perdendo elétrons. O que aconteceu com o cobre? Quando ele entrou em contato com a solução, o cobre liberou 2 elétrons, certo? Então, como o NOx houve mudança de 0 para mais 2, houve uma oxidação. Então, o cobre perdeu elétrons. Agora veja a próxima reação. Ou seja, a segunda reação que ocorreu ali no frasco de Becker, no copo de Becker, foi a reação de redução. Então, se você se lembra, Chico, quem se reduzia é porque estava recebendo elétrons, não é? Uhum. Então, veja lá, a prata, então, estava em meio aquoso, estava na solução e acabou recebendo, então, os elétrons que o cobre foi liberando. Então, a prata transformou-se em prata sólida, que foi o resultado final que nós mostramos também para os nossos alunos. Como é que fica tudo isso junto, Tânia? Olha, Chico, então veja só. Somando as duas reações, a reação de oxidação e a reação de redução, nós vamos ter o seguinte: o cobre sólido, né, que é o que estava na placa, mais 2 prata com carga positiva, ou seja, a prata que estava já na solução, em meio aquoso, vão reagir, formando o cobre, então, com carga mais 2, porque ele perde elétrons, mais a prata sem carga nenhuma, porque ela, então, se reduziu. Então, 2 moléculas de prata sólida. Legal, beleza, né? É, Chico. Bom, então agora, Chico, nós vamos para um breve intervalo, né? Vamos dar uma descansadinha, vamos fazer uma pausa e nós voltamos daqui a pouquinho, então. Eu espero por vocês. Até já! Voltando então do nosso intervalo, né, Chico? Já deu pra gente dar uma descansadinha. Nós vamos voltar ao estudo das pilhas. Tânia, Diga! me diga uma coisa, a gente viu várias reações super legais, Uhum. mas como é que essas reações se transformam em eletricidade? Ah, Chico, agora você fez a pergunta certa. E é isso que nós vamos ver agora. Como é que essas reações
conseguem produzir a eletricidade. Então, agora venha comigo que eu vou mostrar para você uma das primeiras pilhas construídas, a pilha de Daniel. Então, veja aqui comigo como foi elaborada a pilha de Daniel, passo a passo. Primeiro, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de meia célula, ou seja, um compartimento como se fosse um copo de Becker, certo? Contendo aqui, ó, uma solução de sulfato de zinco. E mergulhada nesta solução, nós temos uma placa de zinco, certo? Então, um eletrodo, que é justamente essa meia célula, ela é formada por um metal e por uma solução que contenha íons desse metal. Então, você percebeu bem, a placa é de zinco e a solução é sulfato de zinco. Então, nós temos zinco também na solução, certo? Bom, agora nós vamos ver a outra meia célula, ou seja, o outro eletrodo. Nós temos aqui, então, uma placa de cobre, certo? E mergulhado a placa de cobre, desculpe, está mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Então, veja que a placa é de cobre e nesta solução nós também temos o íon cobre mergulhado ali, certo? Certo. Ótimo. Então, agora você está vendo também que nós temos aqui, ó, uma porcelana porosa. Essa porcelana porosa, ela está dividindo certinho um eletrodo do outro, certo? Mas ela vai permitir a passagem de íons de uma solução para outra, certo? Ela não vai deixar as duas se misturarem, mas ela vai permitir a passagem da corrente elétrica, certo? E aqui em cima, olha só, Chico, nós temos um fio, né? Um fio condutor ligado a um voltímetro. E aqui no lugar desse voltímetro, Chico, nós poderíamos ter uma lâmpada, que daí quando a pilha começasse, quando as reações de oxirredução começassem a ocorrer, nós iríamos perceber o acendimento desta pilha. Veja que nesse momento o interruptor está aberto, né? Então mesmo que tivesse a pilha funcionando, nós não veríamos o acendimento desta lâmpada ou o voltímetro se manifestando, tá? Então olha o que vai acontecer. O zinco, ele é um metal, Chico, que ele tem tendência em perder elétrons, ele perde elétrons. Então o zinco, ele se deposita, vai perdendo elétrons e esses elétrons ficam soltos aqui na solução. Aí o que acontece? Eles são encaminhados através da placa pelo fio condutor, certo? Onde a lâmpada, logicamente, se fosse uma lâmpada, seria acesa se o interruptor estivesse fechadinho aqui, né? E daí essa corrente elétrica iria passar aqui para o cobre. Porque o cobre, ao contrário do zinco, ele tem tendência em receber elétrons. Então os elétrons que o zinco perde passam para o cobre que recebe esses elétrons. Aí, Chico, no final, quando a pilha já está bem gasta, ou seja, quando a lâmpada começa a ficar bem fraquinha, o que nós podemos perceber? Nós vimos que a placa de zinco, ela está toda corroída, ocorre uma corrosão, porque logicamente, né, justamente o zinco está saindo da placa, indo para a solução, conseguindo produzir aí a passagem de corrente elétrica. E daí o cobre, quando você percebe, o cobre ele tem assim um depósito grande, justamente de cobre, porque aqui houve um recebimento de elétrons. Então, aquele que perdeu elétrons, aquele que se oxidou, é chamado de ânodo. Então, o nosso ânodo é o zinco. E no caso, o nosso cátodo, ou seja, aquele que recebeu os elétrons, seria o cobre. Tânia, diga. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a eletricidade é só os elétrons lá do zinco que passam pelo fio e vão lá até o cobre, que está recebendo elétrons e daí forma lá o metalzinho de cobre, né? Exatamente, Chico. E é por isso, Chico, que às vezes a gente diz assim que a pilha está fraca, porque na verdade não tem mais zinco para cair os elétrons, logicamente, da placa de zinco para entrarem na solução, para continuar fornecendo esses elétrons, entendeu? Quer dizer, já fez todo o metal de zinco, quer dizer, já corroeu todo o metal lá que tinha de zinco, que dava para corroer.
Exatamente. Ah. Então é uma reação espontânea que acontece sem o fornecimento de calor ou de energia elétrica. Logicamente, nós estamos produzindo energia elétrica. Então veja comigo o conceito de ânodo. Alguns falam anodo, outros ânodo. Então varia um pouquinho essa nomenclatura, tá, Chico? Não ache estranho não, tá bom? Então o ânodo é o eletrodo negativo, porque ele tem a tendência para perder elétrons. Então, no caso, o nosso ânodo era o zinco, porque o zinco é que estava perdendo os elétrons. Então, nós tínhamos o zinco e na solução nós tínhamos o zinco perdendo elétrons, mais os elétrons que ele perdeu. Agora, veja o cátodo. O cátodo é o eletrodo positivo, que tem a tendência para ganhar elétrons. Então, veja só, o cobre mais os elétrons cedidos pelo zinco vai formar o cobre metálico, certo? Ah, aquele cobre mais 2 ali é o cobre que estava na solução. Eram os elétrons que estavam na solução, exatamente, juntamente com o cobre. Aí o que aconteceu? Com o recebimento de 2 elétrons, certo? O cobre passou a não ter mais perda de elétrons e sim, ele acabou recebendo 2. Por isso ele ficou com o cobre sem carga nenhuma. Cobre metálico. Exatamente. Então, agora veja só, vamos só recapitular. Então, o ânodo, você lembra bem, o ânodo é aquele que onde vai ocorrer a oxidação, tá? Vamos lembrar assim, ó, fica fácil para os nossos alunos entenderem assim, ó. As vogais são A, E, I, O, U. Então, A é o ânodo, I, O de oxidação. Então, no ânodo ocorre a oxidação. E no cátodo ocorre, então, a nossa redução, certo? Então, a pilha de Daniel, ela é famosa porque a pilha de Daniel, ela usa os 2 metais, o zinco e o cobre. Porque você sabe, né, Chico, a gente pode fazer uma pilha com qualquer outro metal. É lógico que a voltagem que nós vamos adquirir vai ser uma voltagem diferente, mas nós podemos utilizar o alumínio, por exemplo, o cromo e outros metais conhecidos. Certo, Chico? Certão. Resumindo, então, a pilha de Daniel, veja aqui comigo. Nós temos lá o zinco mais o sulfato de cobre, produzindo, então, sulfato de zinco mais cobre. Então, veja só, o zinco vai sendo gasto, ou seja, ele vai ser corroído. A concentração da solução de sulfato de cobre vai diminuindo. O sulfato de zinco formado pela reação aumentou a concentração da solução de sulfato de zinco. E para terminar, o cobre depositou-se sobre a chapa de cobre, aumentando a sua massa. Então, a IUPAC significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. A IUPAC é responsável por toda essa nomenclatura da química que você vê aí. A IUPAC diz que nós temos que convencionar uma pilha. A maneira correta de escrevermos uma pilha é a seguinte. Então, o zinco sofreu uma oxidação, por isso aparece Zn/Zn mais 2, certo? Tudo isso em 1 molar de solução. Do outro lado, ou seja, no outro eletrodo, então dividimos com 2 barras. O cobre que estava na solução, mais 1 molar, recebeu elétrons, logicamente, por isso passou a cobre metálico. Tudo isso a 25 graus Celsius, condições normais de temperatura e pressão. Agora, Chico, que você já sabe como funciona uma pilha, agora que você já sabe como escrever esta pilha, nós vamos então agora ver alguns conceitos ainda importantes. Vamos resumir tudo o que nós vimos a respeito de pilha. Então vem aqui comigo. Pilha ou célula eletroquímica é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Até então, aí tudo bem. Isso. Então agora veja só. Isso é conseguido por meio de uma reação de oxirredução, com o oxidante e o redutor separados em compartimentos diferentes. Beleza. Lembra? São as meias células. Assim, o redutor é obrigado a entregar os elétrons ao oxidante através de um circuito externo. Beleza, e aí é energia elétrica. Exatamente. Então, Chico, é por isso que, veja só, nós temos aqui um relógio, certo? E é por isso que esse relógio funciona,
porque ele tem dentro dele uma pilha e essa pilha, nesse exato momento, está ocorrendo reações químicas dentro dessa pilha, reações espontâneas que fazem com que a pilha forneça então a corrente elétrica necessária para que o relógio possa funcionar. Mas essa aí é uma pilha de Daniel, cheia de água, solução e tudo? Não, a pilha de Daniel, ela tem zinco e cobre. Essa pilha aqui é a pilha que nós chamamos de pilha seca. E a pilha seca também tem um pouco de zinco, mas envolvendo a pilha, mas ela basicamente é formada por dióxido de manganês e cloreto de amônio, certo? Beleza. Então agora olha lá, pilha comum ou célula eletroquímica. Nós vamos aproveitar agora e vamos resolver um exercício, certo, Chico? Agora sim, o pessoal lá de casa vai poder provar se entendeu ou não a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Sabendo-se que o cobalto pode ceder elétrons espontaneamente para os íons ouro mais 3 e considerando-se a pilha, então olhe só essa pilha que é o ponto-chave do exercício. O cobalto, que é o CO, então ele tem NOx 0 e veja, ele está passando a cobalto mais 2. Então quando há um aumento algébrico do NOx, nós dizemos que está ocorrendo uma oxidação. Quer dizer, ele está perdendo elétron. Isto. Agora veja do outro eletrodo, o ouro que tem carga mais 3, ele passou a ouro com NOx 0. Isso quer dizer que ele está recebendo elétrons. Então aqui está ocorrendo a redução. E aí o PAC convencionou assim mesmo, sabe, Chico? No lado esquerdo da pilha, aí no caso do cobalto, sempre vai ocorrer a oxidação. E no lado direito, onde está o ouro, sempre vai estar demonstrada a redução, certo? Então agora vem as perguntas. A primeira delas, quais as semi-reações? Então nós temos aqui o cobalto, ele vai sofrer então uma oxidação, porque ele aparece aqui com NOx 0 e passou a NOx mais 2, liberando 6 elétrons. Agora, a segunda reação é a reação de redução. Então, duas moléculas do ouro com carga mais 3, mais os 6 elétrons do cobalto, vão formar duas moléculas do ouro. Então, esta é a reação de oxidação e a de baixo é a reação de redução. Próxima pergunta. Qual é a reação global do processo? Na reação global, nós podemos cancelar os 6 elétrons que estão aqui com os 6 elétrons que estão do lado oposto da equação. Então, cancelando esses 6 elétrons, nós teremos o quê? 3 cobaltos mais 2 moléculas de ouro com carga mais 3, que vão produzir 3 moléculas de cobalto com carga mais 2, mais 2 moléculas de ouro com carga 0. Então, veja, do cobalto 0 ao cobalto mais 2, houve a oxidação. E do ouro mais 3 ao ouro 0, houve então a redução. Próxima pergunta. Qual elemento se oxida e qual elemento se reduz? Então, pela pilha mostrada, nós sabemos que quem se oxida é o cobalto e quem se reduz é o ouro. Próxima pergunta. Qual é o eletrodo positivo ou também chamado de cátodo? E qual é o eletrodo negativo ou também chamado de ânodo? Então, veja lá, o cátodo dessa pilha que nós estamos analisando seria o ouro e o ânodo seria o cobalto. Muito bem, próxima pergunta. Em que sentido fluem os elétrons pelo fio? Então, flui pelo fio do cobalto para o ouro. E última pergunta. Qual eletrodo será gasto e qual terá sua massa aumentada? Bom, o cobalto será o eletrodo gasto e o ouro terá a sua massa aumentada. Então, a massa do ouro aumentará, certo? Então, veja só, Chico, se nós mudarmos os metais envolvidos na pilha, nós vamos ter aí uma diferença de potencial que nós representamos por DDP. Então, veja só, o que vai alterar essa diferença de potencial da pilha? O que vai diferenciar os fatores que alteram é da natureza dos metais, das concentrações das soluções empregadas e da temperatura de cada pilha. Por isso, então, Chico,
convencionou-se que as condições padrões de uma pilha são as seguintes: a concentração de 1 molar para as soluções e a temperatura sempre de 25 graus Celsius. Viu só que interessante? Então veja só, as pilhas então são elementos que fazem parte agora do nosso cotidiano. Veja que a bateria de um automóvel, ela é composta por placas de chumbo que são mergulhadas numa solução de ácido sulfúrico. Então, na verdade, a bateria de um automóvel, ela é uma associação de várias pilhas, uma associação em série de várias pilhas. E, além disso, nós sabemos também que as pilhas, essas comuns que nós utilizamos no relógio, na lanterna, são chamadas, então, de pilhas secas, porque, na verdade, elas são envolvidas por zinco, mas lá por dentro, elas têm uma pasta, que nós dizemos uma pasta úmida, de dióxido de manganês e de cloreto de amônio. Então, essa pilha é a pilha que nós utilizamos aí no nosso cotidiano. Viu que interessante, Chico? Então, a partir de agora, eu vou chamar então as nossas dicas de estudo. A minha dica de hoje é que você dê uma boa recapitulada na aula que nós vimos reações químicas, que você viu como são importantes as reações de oxirredução para o entendimento do funcionamento das pilhas. E além disso, né, Chico, não esqueça de fazer os exercícios aí do seu material didático. Beleza. Bom, então a nossa aula fica por aqui, nós ficamos por aqui hoje e esperamos por você na nossa próxima aula, ok? Até lá então. Tchau. Na aula de hoje, sobre pilhas, recapitulamos alguns conceitos de oxirredução. Bom, oxirredução são duas reações que ocorrem simultaneamente. Enquanto ocorre oxidação, ao mesmo tempo um outro elemento está se reduzindo. Oxidação é a perda de elétrons e a redução é quando um determinado elemento químico recebe elétrons. Analisamos a pilha de Daniel. Daniel foi um dos primeiros cientistas a elaborar uma pilha e produzir corrente elétrica através das reações nas semicelas. Uma semicela era de zinco e a outra semicela era de cobre. E estudamos a pilha comum ou célula eletroquímica, analisando o conceito de DTP. Nós vimos então que a pilha é o resultado de uma reação química. Essa reação química vai liberar elétrons e são esses elétrons que, circulando, vão produzir a corrente elétrica. E além disso, nós vimos também que, dependendo dos metais envolvidos nesta reação, ou seja, nesta pilha, nós vamos ter uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial. Então, nós vamos ter as voltagens das pilhas. Exemplo, a nossa pilha comum, ela tem aproximadamente 1,5 volt. Até a próxima aula.